Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Graças a Deus por mais um dia, né? Que Deus nos dá. Graças a Deus, aleluia. Puxa, graças a Deus. Graças a Deus por tudo. As lutas, as dificuldades, os problemas, os aborrecimentos, as tribulações. Graças a Deus por tudo, tudo. Até as enfermidades, graças a Deus, tudo. Porque quem vive a fé viva no Senhor Jesus Cristo, em tudo dá graças. Porque tudo, de uma forma ou de outra, coopera, colabora para aqueles que amam a Deus. É claro que na hora da dor a gente reclama, a gente lamenta, a gente murmura, a gente fica fazendo perguntas. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Pois o que eu fiz? O que eu fiz para sofrer assim? Você está vendo? Talvez você diga assim, ô bicho, você está rindo? Rindo? Mas veja só, amiga e amigo. Eu entendo um pouquinho daquilo que Deus faz na vida da gente. Olha só, a Bíblia, o texto sagrado, fala do que acontece. Vamos ler aqui, vale a pena. Lá em Salmos, você pode achar aí livro de Salmos, no capítulo mais longo da Bíblia, o capítulo 119, é o capítulo mais longo da Bíblia. Lá no capítulo 119 e no versículo, deixa aqui, 71, diz o texto: Foi-me bom ter sido afligido. O salmista, o profeta, o homem de Deus, que foi usado para escrever esse texto, esse capítulo, só um homem cheio do Espírito Santo poderia escrever o que está escrito no Salmo 19, aliás, em toda a Bíblia. Deus não usou jumento para escrever a Bíblia, ele usou pessoas, seres humanos, pessoas inteligentes, mas, sobretudo, pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, de experiência, para escrever suas experiências com Deus. Então, o autor do Salmo 119, ele diz aqui com muita clareza, olha só, e esse texto aqui explica por que a gente sofre neste mundo, por que Deus permite que nós sejamos afligidos. Ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Para que aprendesse os teus estatutos, a tua palavra, os teus mandamentos. Então, em outras palavras, experiência pessoal, eu cheguei, quando eu tive minha experiência com o Senhor Jesus,
Eu não estava numa boa, eu não estava naqueles dias maravilhosos. Não, pelo contrário, eu estava abatido, eu estava afligido. E por isso eu fui a ele. Se eu não tivesse estado naquela situação, de maneira nenhuma eu iria buscá-lo. Mas porque eu estava com dor de barriga, em outras palavras, então eu fui buscar ajuda. E ele me fez conhecer a sua santa palavra. E a sua santa palavra me deu vida. Me deu vida. E é isso que a palavra de Deus faz, traz vida. Porque a palavra de Deus é o sopro da vida. É o sopro de Deus para as pessoas que estão aflitas, feridas, cansadas, sobrecarregadas, afligidas, doentes, problemáticas, pessoas rejeitadas por tudo e por todos, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que não nasceram, foram jogadas neste mundo, foram cuspidas neste mundo. Desculpa a expressão, falar assim, mas infelizmente essa é a realidade. Muita gente, infelizmente, foi jogada neste mundo e não sabe por quê, mas Deus é grande. Ele permite que nós passemos por aflições para que nós venhamos curvar a nossa cabeça, curvar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. É isso exatamente que nós fazemos ao criar os nossos filhos, não é assim? Pelo menos era no meu tempo. No meu tempo de criança, a gente tinha que apanhar para aprender. A gente nunca aprende numa boa, não, a gente sofre, não é? Pois bem, eu lembro do papai. Papai era um homem muito rigoroso, porque teve também uma infância difícil. Então, nós sofremos o rigor dele. Porém, no rigor dele, eu aprendi a temer a Deus. Eu aprendi a temer a Deus, a respeitar a Deus. Eu aprendi, porque eu tinha medo do papai. O papai, ele só olhava para a gente já sabia o que ele queria. E não adiantava fugir, porque a gente tinha que vir diante dele e ele ia dar um tapa, um sopapão na gente. Ah, não tinha dúvida, não tinha como correr. Então, eu aprendi a temer a Deus com o papai. E quando eu conheci o meu Senhor, eu aprendi também a conhecê-lo, porque eu estava sofrendo. Aproveite, minha amiga e meu amigo, que essa é uma forma de Deus falar com os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados. Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, porque os judeus, os religiosos, os fariseus, os hipócritas, diziam entre si, poxa, e até falavam para os discípulos de Jesus: ué, como é que pode o teu Jesus come com pecadores? Olha ele sentado à mesa com os publicanos e pecadores. Publicanos eram os coletores de impostos para o Império Romano.
eram judeus, mas eles eram odiados pelos judeus, eles eram perseguidos porque estavam associados ao império ou ao imperador romano. Então eles eram odiados. Então Jesus veio para essa gente odiada, essa gente que sofria o descaso, o desprezo da sociedade. Tinha condições econômicas, tinha dinheiro, tinha uma vida regalada, mas eram atrofiados em suas almas, porque eram rejeitados pelo próprio povo, pela sua própria gente. Mas Jesus então respondeu para os que falavam assim: ué, como é que ele, sendo santo, come com pecadores? E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para salvar o que se acha perdido. Eu vim para os que são rejeitados por essa sociedade cruel, má, perversa, injusta. Então, quando você estiver sofrendo, lembre-se disso. Jesus veio para os que sofrem, para os doentes, para os enfermos, para os aflitos, para os isolados, abandonados. Ele veio para você que talvez seja um morador de rua. Ele veio para você que está sofrendo pela perda de tudo, inclusive da sua própria família, nesse desastre ecológico no Rio Grande do Sul. Ele veio para todos os que sofrem. Que maravilha! Então, quando a gente estiver sofrendo, quando a gente estiver sentindo dor, lembre-se disso, Jesus está próximo da gente. Ele disse: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Perto está o Senhor, diz o texto sagrado, daqueles que o invocam na sinceridade. Você não precisa ser religiosa, religioso. Você não precisa pertencer a uma denominação, uma igreja evangélica, não. Você precisa apenas reconhecer que a sua dor, o seu problema, é Deus falando com você, ou tentando falar com você. É Deus chamando a sua atenção. É Deus chamando a sua atenção para você se voltar para Ele. Por isso que o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido. Se não tivesse sido afligido, eu não ia conhecer os teus decretos. Que maravilha, né? Quer dizer, que você vê que sempre há o outro lado, a outra face. E é essa face que você tem que ver. Eu tenho visto muitas pessoas tão aflitas, tão desesperadas, tão perdidas, desorientadas. E quando a gente vai falar do Senhor Jesus, quando a gente fala que Ele morreu por elas, Ele deu a vida dela, a vida dele por elas. Mas elas não acreditam porque o sofrimento, a dor é muito grande, ela quer se ver livre, ou elas querem se verem livres daquele inferno que estão vivendo. A gente entende, Deus entende também. Mas a solução é essa, é se voltar para Ele. Às vezes você, amiga e amigo, se acostuma com a sua fé, você é da igreja, talvez até da própria Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez você seja um pastor, esposa de pastor, bispo, esposa de bispo,
filho, seja lá o que for. Talvez você esteja integrado ao corpo da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas você tem estado vazio. Você tem sofrido calado, porque você não quer expor o seu marido, ou não quer expor a sua mulher, você não quer expor os seus companheiros, você não quer expor a sua fé. Você crê em Jesus, mas está sofrendo. Jesus está junto de si agora mesmo. Se você estiver sofrendo desesperadamente, saiba, desesperadamente o Senhor quer agarrar você. Mas Ele não pode entrar na nossa vida, Ele não pode entrar na sua vida sem a sua devida permissão. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele bate. Ele toca a campainha. Talvez essa dor que você esteja sentindo nesse momento, esse sofrimento, Jesus está tocando a campainha no seu coração e pedindo para entrar, solicitando que você abra a porta para que ele possa entrar, porque ele não pode entrar sem a sua permissão. Ele deu a você, a mim, a todos nós, o direito de ser livres. Nós somos livres para escolher o caminho que vamos a seguir. Então, quando a pessoa faz as suas más escolhas, ela colhe os maus frutos. Mesmo assim, o Senhor quer salvá-la, quer salvá-lo. Ele está junto, ele bate, ele toca a campainha do seu coração. E a campainha talvez seja uma enfermidade incurável, talvez a perda de um ente querido, talvez um negócio que você perdeu tudo, está desesperado e quer se matar. Jesus está tocando a campainha aí e ele só quer o seu sim. Sim, Senhor, eu quero. Quando você diz, meu Deus, tem compaixão de mim, eu sou um miserável pecador, me perdoe, me ajude, estenda a tua mão, entra dentro de mim, faça a tua obra dentro de mim, a tua vontade dentro de mim. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei e com ele cearei. Cearei, quer dizer, ele vai festejar com você, vai comer com você, vai dividir-se com você. Minha amiga e meu amigo, isso é o que Deus quer fazer da sua vida. Está escrito. Ele disse no Velho Testamento, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Eu sempre perguntava, meu Deus, o Senhor não sabe qual é a minha necessidade? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que dizer, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, me ajuda, me cura, me liberta, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda. Por que eu tenho que falar se o Senhor já sabe o que eu preciso? Sempre fiz essa pergunta. E o Espírito Santo diz, porque eu quero ver a manifestação da sua fé, da sua confiança em mim. Eu quero a expressão da sua necessidade. Eu quero ouvi-lo. Eu quero ver que você realmente me quer na sua vida. Isso se chama fé. Ele nos dá a fé e ele consome a fé.
Ele é o princípio da fé e o fim da fé. Então você, quando invoca de todo o coração, quer dizer, com sinceridade, você não precisa ser perfeito, não. Você pode ser o mais pecador da face da terra, mas ele sempre, sempre, sempre vai estar disponível para ouvir a sua voz. Eu sei que existem mais de 8 bilhões de seres humanos, mas quando a gente acende a fé, ou melhor, quando a gente invoca a Deus, eu creio que o nosso corpo se ilumina e chama a atenção de Deus, que vem correndo ao encontro da nossa necessidade. Então, amiga e amigo, quando saiba disso, isso é um segredo da fé, é o segredo. Você sabe que a fé não é só para ganhar, a fé é para perder também. Se você não tiver fé para perder, você não vai ter fé para ganhar. Porque para você ganhar uma vida nova, você tem que perder a vida velha, não é? E isso se faz pela fé. Para você nascer de novo, você tem que morrer, quer dizer, você tem que perder. Não se pode ganhar com Deus sem antes perder. Perder esse mundo e ganhar o reino dos céus. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Você tem visto aí os testemunhos magníficos, gloriosos. Todo dia nós temos postado, quer aqui no nosso Instagram, no Telegram, na televisão, nas redes sociais, todo dia nós colocamos testemunhos que são extraordinários, que mostram que Deus ouviu, provam que Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Muitas receberam e foram embora, foram curadas, até logo, bye bye, igualzinho os 9 leprosos. Mas outras são como o único leproso que voltou, ex-leproso que voltou e disse: Senhor, graças te dou. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, a fé que salva é a fé que reconhece o Senhor como único Senhor, que quer dizer o primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro. Primeiro do que família, primeiro do que sua vida, primeiro do que seu futuro, primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. Quando você o elege como Senhor, e faz a vontade dele, então, minha amiga, juntou a fome com a vontade de comer. Aí já era. Você começa a viver uma vida feliz. É isso que Deus quer. Mas, infelizmente, a gente tem que ser afligido para ouvir essa voz, né? A voz da salvação. Entendeu? Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus é contigo. Deus é com você. Agora mesmo, onde quer que você esteja, Ele é com você. Mas isso não é suficiente. Você tem que ser com Ele também, senão não há casamento. É ou não é? Já viu o casamento de uma pessoa com ela mesma? Não tem. Então só há aliança com Deus quando a gente aceita, acata, submete e serve a voz dele como a voz do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.